Olá, estamos mais uma vez aqui com essa série de vídeos intitulado Tirando Dúvidas. E a pergunta de hoje foi feita, a pessoa não se identificou, né? Não tem nome, mas a gente vai estar fazendo mesmo assim. Então, vai a pergunta, que é a seguinte: se eu morrer e um pouco antes disso acontecer, eu me arrepender dos meus pecados, se há salvação, né? Tendo visto que eu não tive tempo para mudança, né, na minha vida, se há uma salvação eu me arrependendo segundos antes de eu morrer. Eu não sei a resposta, mas a pastora Donizete sabe e ela vai estar respondendo. Olá. Na realidade, quando as pessoas fazem essa pergunta, a gente sempre usa o caso do ex-ladrão da cruz, né? Porque, na realidade, nós entendemos assim, o ex-ladrão, que a gente diz ex-ladrão, porque no momento, então, que ele foi crucificado, quando ele aceitou Jesus ali, ele passou a ser ex-ladrão. Algumas pessoas dizem o ladrão da cruz. Ele era ladrão até aquele momento, mas ele foi salvo por Jesus, então ele foi ex-ladrão, né? Então nós podemos ler que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 43, que diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, por esse texto bíblico aqui, por essa passagem, né, nós podemos observar que Jesus salvou esse ladrão, né, esse bandido, assassino, porque se ele estava sendo crucificado, os erros dele durante a vida tinham sido bem grandes. E a Bíblia não nos informa o nome dos dois que foram crucificados ao lado do Senhor Jesus. Mas a tradição judaica nos faz entender que o nome do ladrão ou do malfeitor que não aceitou Jesus ali no momento, começou até a debochar de Jesus, o nome dele era Gestas. E o que se arrependeu, então, o nome era Dimas. E a tradição judaica, então, que nos diz isso, né, até está escrito num dos evangelhos, dos livros apócrifos, chamado de Evangelho de Nicodemos, nos conta, então, os nomes deles. E nós podemos entender, então, que ele aceitou Jesus praticamente um pouquinho antes de morrer, né? Porque ele se arrependeu na hora, ele reconheceu o poderio de Jesus, que Jesus era rei, e pediu que Jesus tivesse misericórdia dele. Então, acredita-se, e podemos até afirmar pela palavra de Jesus, que esse, então, está salvo, está nesse momento no paraíso com o Senhor Jesus. Como Jesus falou: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, ele foi salvo, o outro não. Mas ele não teve tempo, então, como quem fez a pergunta, né? Que disse, ele não teve tempo de mudar de vida. Os crimes que ele cometeu durante a vida dele levaram ele, então, à crucificação. E ele não teve oportunidade de sair vivo da cruz para mudar de vida. Então, uma pessoa que aceita Jesus, mas não tem tempo de mudar de vida, que já em seguida morre, foi salva porque não mudou de vida, que nem ele aqui, não deixou de ser malfeitor, não deixou de ser ladrão, assassino. Mas Jesus disse que ele estaria salvo. Então nós podemos entender que se der tempo antes da pessoa morrer, se arrepender pelos seus pecados e clamar a Deus misericórdia e aceitar Jesus, é salvo sim. Mas o problema é que às vezes não dá tempo. Que a morte vem de uma maneira tão rápida que a pessoa não tem tempo de se arrepender. Então, as pessoas que fazem essa pergunta pensando nessa possibilidade, eu vou fazer o que quiser da minha vida, e aí um pouquinho antes de morrer eu aceito Jesus, ele me salva. Não faça isso, não corra esse risco, porque
possível que não tenha tempo e aí vai estar condenado ao inferno? Então, nós não podemos pensar dessa maneira. Nós temos que aceitar Jesus enquanto ainda estamos, vamos dizer assim, na nossa oportunidade da vida para aceitar o Senhor e ser salvo. Se não tem tempo de mudar de vida, porque já morre em seguida, Jesus conhece o coração, se aquele arrependimento foi sincero. Mas se tiver oportunidade, tem que mudar de vida, porque evangelho é mudança de vida. E esse malfeitor aqui, então, ele, mesmo um pouquinho antes da morte, olha como ele foi sincero diante de Deus. Ele temeu a Deus, porque ele disse para o outro, você nem nesse estado, você não teme a Deus? Então, ele estava dizendo, eu temo. Ele confessou sua culpa, quando ele disse assim, nós, na verdade, com justiça, estamos sendo crucificados. Mas ele não. Então, ele confessou a culpa dele, ele defendeu Jesus, dizendo que Jesus era inocente, ele acreditou que Jesus era rei, porque ele disse, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim, né? E ele pediu misericórdia a Jesus. Então, mesmo um pouquinho antes de morrer, ele ainda ele teve atitudes de mudança de vida. Então tá aí a resposta, né? Espero que tenha abençoado a tua vida. Que bom que você ficou assistindo esse vídeo até o final. Convido você a estar assinando o canal, Banda Seres. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, e você não congrega na nossa igreja, você não tem contato conosco, direto conosco, você pode me enviar as perguntas pelo Face, né? O Facebook da banda, Banda Seres, ou você pode deixar nos comentários aqui no próprio vídeo aqui no YouTube. A gente agradece, dê um joinha, dê um curtir. Deus te abençoe em nome de Jesus.